Olá, está começando Vida de Startup, um programa original Neofeed que fala sobre os desafios e as belezas de ser uma startup. Eu me chamo Vitória Fernandes e hoje recebo Rodrigo Bernardinelli. Ele é CEO e cofundador da Digibi, uma plataforma de integração como serviço que já levantou mais de 400 milhões de reais em investimentos com gigantes como Goldman Sachs e SoftBank. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. É um prazer te receber aqui para contar já de começo uma história de preço, né? Uma precificação que causou um leve perrengue aí com vocês. O que aconteceu? É verdade, né? Esse foi um dos perrengues que a gente teve durante todos esses anos de Digibi, né? Sabe, Vitória, a gente tem realmente um produto incrível. Eu entendo que, né, falar do filho é fácil, né? Então, falar do meu próprio produto, cara, mas ele é diferenciado. Ele é uma nova abordagem, ele é uma forma diferente, muito mais fácil, muito mais simplificada, muito mais automatizada de se trabalhar, né? Tá. E isso fez com que a gente crescesse bastante nos nossos mercados, né? A DB cresceu exponencialmente em diversas indústrias, né? A gente atende clientes desde o varejo até bancos, seguradoras, telcos. A gente conseguiu espalhar nossa tecnologia por todo o mercado brasileiro, Certo. na América Latina. Isso foi uma coisa bacana. E eu falei porque o nosso produto é bom e porque ele é mesmo, né? Mas ele foi reconhecido pelos nossos clientes. Em um determinado momento, os nossos clientes começaram a falar pra gente: olha só, DB, o produto é legal pra caramba. A gente não tem dúvida que vocês são os melhores. Na verdade, vocês são a Louis Vuitton das integrações. Legal essa comparação, né? Quem não quer ser a Louis Vuitton, né? Claro. Mas o problema é o seguinte: Louis Vuitton eu só consigo utilizar ali nas minhas principais integrações, aquelas mais críticas. Tá. Porque o resto eu tenho que usar sacolinha de plástico. E a gente, poxa, peraí. Legal ser a Louis Vuitton, mas a gente não construiu a DB para isso. A gente construiu a DB para massificar, para facilitar, para dar escala a um problema tão antigo que é o problema das integrações, né? Isso foi um super perrengue para a gente, porque, poxa, a gente começou a ver, estava mais difícil de conquistar novos clientes, os clientes atuais estavam com dificuldade de crescer, e a gente pensou, não, isso tem que ser diferente, não pode ser a mesma coisa. Certo. Então, o que a gente fez? Nós trabalhamos durante o ano passado para a gente lançar o que a gente chamou de Quantum Release da nossa plataforma. E a gente lançou ela no finalzinho de setembro do ano passado. Tá. E junto com esse novo release, vem um modelo inovador de precificação, de comercialização dessa tecnologia, né? Certo. A DB passou a comercializar integração como se fosse uma conta de água, por consumo. Né? Como se fosse a conta de energia, por consumo. Tá. Essa nova plataforma, com as facilidades técnicas que ela trouxe, de você ligar e desligar a plataforma automaticamente, trouxe toda uma série de benefícios ali na infraestrutura, permitiu que a gente pudesse implementar um modelo por consumo, Tá. onde os nossos clientes passam a pagar somente por aquilo que eles estão efetivamente utilizando. Então pensa assim, ó, se eu tenho fluxos de integração que são online, com muitos volumes de dados, você paga mais por isso. Você Tá. paga por aquilo que está trafegando. Aham. Agora, aqueles 90% restantes das integrações, que elas não são online, que elas rodam uma vez por mês, que elas rodam uma vez por dia, né? Pensa, sei lá, num fechamento de um POS numa rede de varejo, ou então no processamento de uma folha de pagamento em qualquer indústria que roda poucas vezes no mês. Sim. Para esse tipo de workload, a DB passou a custar centavos, né? Então a gente revolucionou a maneira de consumir essas integrações de uma maneira até que tem um impacto no nosso modelo de negócio, porque agora eu passo a ter um outro um ticket médio menor, né? Eu preciso ter um volume maior de atração de novos clientes, mas a gente fez essa mudança e com isso a gente se aproximou muito mais do modelo de consumo que os nossos clientes já estão habituados com as clouds, né? Sim. Pagando somente por aquilo que consumir. Então essa foi uma reviravolta numa empresa, em cima de um perrengue que a gente passou num determinado momento de mercado, onde a gente veio de um crescimento muito acelerado e de repente esse crescimento ele deu uma segurada.
né? E Sim, a hora que a gente percebendo isso daqui, a gente falou, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. sim. Mesmo que isso afete, de alguma maneira, inicialmente, o nosso negócio, né? E deu certo. Graças a Deus deu certo. Nós fizemos esse lançamento do Quantum Release junto com a AWS. Os nossos Tá, clientes hoje eles conseguem consumir a nossa plataforma através de créditos de cloud dos 3 principais provedores de cloud do mercado, tá, né? E isso reposicionou a gente, né? Colocou a gente, ou seja, num patamar onde hoje eu consigo oferecer a melhor tecnologia tá. com o menor custo possível. Se você decidir fazer na mão, você vai estar pagando mais caro. E com a DB, a gente revolucionou esse modelo. E não somente pelo modelo comercial, tá? O Tá. Quantum Release, ele introduziu também uma série de automações de AI, né, na plataforma, para que Aham. você possa realmente começar a integrar os seus sistemas com pouco conhecimento técnico, né? Você construir integrações complexas em Uhum. cima de ambientes que são grandes ambientes com múltiplos sistemas, múltiplas tecnologias diferentes, mas que o AI te ajuda nesse momento, né? Então foi um momento de transformação. Uhum. Bacana que a gente teve que passar por isso, né? Maravilha. E passado esse momento, que foi recente, né? Então é um perrengue, a gente passa, as startups passam por perrengues ao longo de várias fases da vida, e o de vocês foi recente. O que que vocês têm de modelo de negócio fixo hoje? Como funciona a Digibi? Se você puder explicar de uma forma simples para que o nosso público consiga Claro, entender. a gente sempre vendeu software como assinatura, né? O Tá. modelo software as a service. Então, o Aham. que que a gente fazia? A gente vendia uma assinatura para os nossos clientes, Tá. mais ou menos como a assinatura do Netflix, Uhum. né? Então, por exemplo, você assina o Netflix, se você ligar a televisão ou não ligar a televisão para assistir, você vai pagar da mesma maneira. Sim. É assim que funcionava a assinatura da DB. É mais ou Uhum. menos como funciona o SaaS. O SaaS normalmente cobra por usuário, se o usuário estiver usando ou não estiver usando, está cobrando de qualquer maneira. Claro. Esse foi sempre o modelo que prevaleceu e é o modelo do mercado, né? O Sim, modelo do sim. software as a service que trouxe a gente até aqui. Uhum. Observando essas demandas, demanda por escala, por muita escala dos nossos clientes, a gente reformulou isso. Vamos sair desse modelo baseado puramente em assinatura ou subscrição, né? Vamos para o modelo de consumo, né? Que é um modelo que dá muita flexibilidade para o cliente, dá escala para ele trabalhar integrações ou workloads, né? Que a gente Aham. fala para que não podiam ser utilizados nesse modelo de assinatura antes, e Certo. agora a gente viabiliza esses novos workloads com a nossa empresa. E olha que interessante, a gente já conseguiu ver o aumento de interesse, né? A gente já Uhum. tem um aumento de 35% do número de leads que estão chegando na empresa, Nossa. de novos logos que estão interessados em conhecer mais e entender um pouquinho mais o que a gente está fazendo nesse sentido. Então, isso, se por um lado diminuiu um pouquinho o nosso ticket, né, cara, por outro lado, a gente consegue atender um espectro muito maior de clientes daqui para frente. E quando você fala em integração, quais são os processos que vocês mais fazem hoje dentro da DGB? A gente faz diversos processos, porque a gente sempre se posicionou como uma plataforma horizontal. Tá. Mas olha só, a gente hoje, para um grande banco brasileiro, a gente integra processos de cartão de crédito. Tá. Então, o core que processa cartão de crédito com os sistemas de fraude, por exemplo, são conectados através da DB. Legal. No segmento, por exemplo, de varejo, um dos grandes varejistas brasileiros, né, todo o processamento, quando fecha uma loja, né, que o processamento da frente de caixa é enviado para a central, Tá. né, para você faturar e fazer o fechamento do dia, todo esse Certo. fluxo está sendo trabalhado junto com a DB. Legal. Né? A gente tem casos, por exemplo, no meios de pagamento, por exemplo, sabe que a DGB, ela processa todo o Pix colombiano. Sério? Então, assim, não chama, tem outro nome na Colômbia, mas toda a Sim, sim. infraestrutura na Colômbia, quando trafega uma transação, passa por dentro de um fluxo de dados, de uma integração da DGB. Né? Então, a gente está nas mais diferentes indústrias, né? Healthcare também é uma indústria que a gente está muito presente, né? A gente Uhum. está fazendo, por exemplo, integrações em sistemas de laboratórios. Nós estamos Tá. fazendo integrações em sistemas de agendamento para colocar, por exemplo, quando você chega num laboratório e você precisa fazer o agendamento da loja, Aham. esses fluxos passam por dentro da DGB também. Então a gente tem casos os mais diversos na indústria, né? Então são alguns exemplos. Sim, Mas se você claro. pensar de uma forma simples, é assim, o problema que todos têm é o mesmo.
todo mundo precisa conectar o seu ERP Uhum. com seus sistemas core, com seu sistema de CRM, com Certo. suas bases de dados, né, com suas aplicações legadas, com as APIs que estão na nuvem, e agora levar todas essas informações para dentro da inteligência artificial. Né? E a DGB está posicionada unicamente assim de buscar essa infraestrutura toda e alimentar as inteligências artificiais que estão sendo criadas por aí. Então, você comentou um pouquinho da operação internacional de vocês, que eu sei que é uma vertical muito forte. Quando que vocês decidiram ir para fora com a solução da DGB e como foi esse processo? Me conta um pouquinho. Legal, essa história é bem bacana, né? A gente sempre sonhou grande, sabe? A nossa ambição sempre foi construir algo para o mundo, né? E a gente tem muito espaço, obviamente, aqui no Brasil, a gente é super reconhecido, nós já somos líderes de mercado, né? Mas a ambição era maior. Então, quando a gente falava assim, poxa, nós estamos basicamente ganhando aqui no Brasil, né? Nós estamos ganhando sobre os nossos competidores, que são empresas multinacionais, internacionais e que operam fora, né? Então, nós estamos convertendo muito. E o problema que a gente está resolvendo é o mesmo em qualquer lugar. Como eu comentei há pouco, todo mundo Sim. precisa conectar o seu e-commerce no seu RP, no seu CRM, na sua base de dados, nas suas APIs. O problema é o mesmo Sim. na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E a gente pensou, poxa, se a gente tem uma solução competitiva que nós estamos vencendo, se o problema é exatamente o mesmo, Uhum. né? Claro. Por que nós não vamos, então, rapidamente expandir os nossos horizontes além do Brasil e para um mercado internacional? A gente pensou nos Estados Unidos por uma razão simples, né? A gente pensou, poxa, os Estados Unidos ele responde por 55% do market share global de software. É muita Lá coisa. é o quintal dos nossos concorrentes. Se Sim. a gente chega nos Estados Unidos e ganha lá, a gente está pronto para o resto do mundo e transformar uma plataforma global. Então esse foi o pensamento que nos levou a internacionalizar, Uhum. né? Não tá sendo fácil, né? Você gosta de falar de perrengue, né, cara? Claro. Então vamos dizer assim, a ideia é mais romântica do que a execução, Com certeza. mas a gente tá achando nossos caminhos. Só esse ano aqui a gente já fechou mais 3 clientes agora no comecinho do ano já nos Estados Unidos, então a gente começou a achar um caminho muito bacana, principalmente no segmento de supply chain, né, conectando as empresas de manufatura com os ecossistemas de distribuição. Então a gente está num caminho muito bacana que a gente identificou lá nos Estados Unidos, tá? E vocês começaram pelos Estados Unidos, mas já conseguiram espalhar essa operação para outros lugares aqui na América Latina? Onde vocês estão? Hoje a DGB, além dos Estados Unidos, a gente está na Colômbia e no México. Certo. É onde é que a gente tem clientes, né? A gente tem clientes também em outros países, mas são operações menores através de canais. E quais desses mercados são mais complexos para vocês? Ou são mais... Vocês veem mais... Obviamente, Estados Unidos tem muita oportunidade, né? Mas a gente sabe que aqui para baixo do mundo, né? Também tem muitas oportunidades. Onde vocês têm sentido? Tem muito, assim. A gente tem um oceano verde. Por exemplo, no Brasil hoje, a gente vê sim as empresas racionalizando, reduzindo o número de fornecedores e tudo mais, mas por outro lado a gente vê o governo investindo bastante. A DGB esse ano está entrando com tudo no governo. Tá. Né? A gente montou uma equipe, a gente está atuando muito forte. Começamos pelo sistema judiciário brasileiro, onde a gente tem uma solução para conectar os sistemas do judiciário de uma maneira muito bacana. E também as empresas públicas de tecnologia, onde a gente conseguiu já evoluir algumas dessas empresas, né, em contratos bastante interessantes com a DGB. Então, o Brasil ainda tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, tem muita oportunidade. Então, a gente não perde o nosso bairro aqui, né? A gente... É bairrista. Então, o Brasil e a própria América Latina é um oceano azul, né? Na verdade, porque todos os países eles têm grandes empresas. Tem bancos, tem telecoms, tem varejos, tem empresa de seguro, todos os países. Então, todos eles são negócios muito digitais e que muitas vezes são mal atendidos, né, pelos grandes players globais, né, cara? Então, é um espaço também que a gente busca, né, cada vez mais estar mais presente, obviamente, ter uma liderança em cima da nossa região. E para vocês tomarem todas essas decisões e movimentações ao longo desses anos, vocês precisaram de dinheiro e fizeram algumas rodadas bastante relevantes com nome como Goldman Sachs, SoftBank.
400 milhões de reais não é pouca coisa para levantar. Me conta como foi conseguir esse dinheiro, o que você sentiu do mercado na época e até um pouquinho de como você tem sentido hoje essa recepção e esse momento que a gente sabe que ainda é complexo, né, para o Venture Capital. Sim, sim. Bom, a gente não tinha como fazer uma expansão internacional com a maior parte das nossas receitas ainda em reais, né? Sim. A gente tem uma desvalorização cambial, é difícil, né? Aham. A gente precisava de parceiros. Tá. E nós começamos essa jornada de crescimento seguindo aí o playbook do fundraising, né? Uhum. Fazendo uma rodada seed, né? Começando com o time lá da GA, o Paulo Veras, o Lars Albuquerque, que nos apoiaram logo no início da empresa, né? Sim. E depois evoluindo para investidores mais institucionais, como foi o SoftBank, que agora é Upload, Uhum. como foi o Kinea, né, que também investiu na gente, Vivo Ventures é uma outra empresa aqui do Brasil que investiu, e a última rodada que a gente fez, o Series B, que foi com o Goldman Sachs. Eles foram, esse capital foi fundamental para a gente conseguir estabelecer operações internacionais, né? Porque são operações que são pagas em dólar, né, Claro. cara? Enquanto você não tem receita para pagar essas operações, a gente precisava de um investimento em torno disso, né? E não somente também esse investimento para ter a expansão internacional, mas também para investir pesado no nosso produto, para ele continuar, né, um produto de ponta, Tá. aproveitar todas essas ondas da própria inteligência artificial que chegou, né, e mudou bastante aí o segmento, né? Sim, sim. Então, todo esse processo foi um processo que eu como CEO, né, na verdade, fundador da empresa, eu fiquei muito envolvido, tive apoio de gente muito bacana, né? Por exemplo, o Flávio Pripas do Cubo, vocês devem, obviamente, que vocês conhecem muito bem, amigo, parceiro aqui do Neofeed, né? Trabalhou com a gente, ajudou a gente a fazer esses levantamentos e tudo mais, né? E esses fundos todos de nome se interessaram porque eles entendem que integração é um problema muito grande, ele continua sendo, e é um problema que não vai ficar mais simples. Sim. Porque antes a gente falava de integração de sistemas, 10, 15, 20, dezenas de sistemas, talvez. De repente a gente começou a falar da integração de milhares de APIs. De repente a gente começou a falar da integração de milhões de dispositivos. Sim. E agora como é que a gente coloca a AI de uma maneira que seja governada, que a gente consiga entender de onde vêm as informações, que tenha segurança, Sim. né, que tenha governança em cima disso. Então, o problema, por mais que a tecnologia avance, ele não fica mais simples, porque tem novas tecnologias e havia uma maneira na arquitetura das empresas para resolver esse tipo de problema, né? Então, esses investidores, eles entenderam isso. Eles entenderam que a gente tem algo único e com o apoio deles, a gente consegue levar essa mensagem para o mundo todo. Legal. E realmente se transformar num player que com potencial, com tecnologia, com capacidade para competir frente a frente com outros players de software de infraestrutura do mundo. E olha, isso foi uma grande vitória até para o nosso país, porque a gente tem excelentes empresas de tecnologia que expandiram, mas a gente tem poucas empresas de infraestrutura nacional, como é a GB, que Sim. conseguiram se internacionalizar, né? Então, assim, essa ida também mostra uma vitória e mostrando que a tecnologia nacional ela é superior Sim. ao que a gente importa. E a gente também sabe que tecnologia, inteligência artificial consomem muito capital, né? São empresas super intensivas em capital. Você acha que ainda existe esse capital, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, para novas empresas ou para empresas que já estão no mercado e querem captar? Como que você vê esse momento? Existe. Nós passamos por um vale, tá? Nós passamos por um período bem nebuloso mesmo. Sim, Eu acho até claro. que a GB, a gente teve sorte porque a gente conseguiu... A última captação foi no apagar das luzes do mercado, né? A partir de então, o mercado se fechou. O mercado está voltando. Tá. Eu começo a ver agora, por exemplo, M&As voltando toda à tona. Então a gente começa a ver o mercado de IPO começando a se abrir novamente nos Estados Unidos, né? Então a gente vê o espaço ainda saindo desse vale, desse momento que a gente estava, Tá. para um momento de novos investimentos. Agora, os investimentos estão canalizados para AI. Né? Os Totalmente. investimentos estão canalizados. Então, Sim. hoje, assim, eu acho que o pessoal está investindo, né? Tem dinheiro, assim, você fala que AI tem dinheiro, né? Então, assim, tem um hype no mercado que tende a se normalizar novamente, né? Porque tem muita coisa ainda que
A gente fala que são as toy apps, né? As apps de brinquedo que estão sendo criadas aí, estão recebendo todo o dinheiro, né? Uhum. É, perrengue, né? Vamos falar perrengue chique. Até eu investi numa startup de AI que já foi, não deu certo. Ah, jura? Nossa. Já não deu, né? Mas assim, enfim, esses são os riscos que Claro, acontecem. claro. Então, eu vejo o mercado voltando, sim. Tá, Vejo que é um momento diferente para as empresas. tá. Antigamente, eu acho que é um modelo que a gente racionalizou melhor, porque, no seguinte sentido, antigamente era muito assim, ó, vai, cresce, que nós vamos estar sustentando vocês. Certo. De repente o mercado mudou, e já não Uhum. era mais isso daqui. O mercado agora cresce, mas tem que sobrar dinheiro no final do mês. Né? Lucratividade, margens. Então, hoje não adianta mais só pelo crescimento desenfreado, as empresas estão olhando para ser empresas muito mais saudáveis. Precisa ser eficiente, né? Não tem como fugir disso. Eu te digo que isso é uma vantagem para nós brasileiros. Tá. Porque o brasileiro está habituado, o brasileiro empreendedor, Uhum. ele nunca teve essa mentalidade do Vale do Silício de torrar todo o dinheiro possível em torno do crescimento. Sim. Aqui, pelo fato da gente não ter uma indústria tão forte de Sim. venture capital, né, de financiamento como tem nos Estados Unidos, Aham. cara, a gente sempre foi com aquele pezinho no chão, né? Eu cresço, né, e vou crescendo Sim. sempre com dinheiro. Até brinco assim, né? Quando eu fui para os Estados Unidos aí com um monte de dinheiro em caixa, eu tive que aprender a gastar esse dinheiro todo, né? Aprendemos rápido, né? E agora já voltamos Isso atrás, é né? fácil de aprender. Aprendemos rápido, já estamos voltamos atrás desse ponto, Sim. né? É, é, mas sim, assim, a gente tem essa vantagem de conseguir olhar de uma maneira mais racional para esse novo modelo. Então, eu acredito que a gente vai ter até uma vantagem aí, as empresas que estão surgindo, tem uma série de empresas muito bacanas Sim, surgindo com no certeza. Brasil em torno de AI, né? Que vão levar bastante, assim, acho que vão mostrar a nossa marca aí para o mundo. Maravilha. E você comentou de vários momentos que a empresa passou. Qual você diria que foi a decisão mais acertada que a DigiBee fez nesses anos? Olha, por mais que tenha sido dolorido, a decisão de se internacionalizar foi uma decisão correta. Tá. A gente, assim, às vezes a gente sente muitas vezes que a gente dá passos muito grandes, né? E dar o passo muito grande é dolorido. A gente Claro. acaba tendo um pedágio, porque você tem que escalar, você tem que fazer coisas que você nunca fez anteriormente, você tem que aprender muito rápido e se Uhum. adaptar, né? É, mas assim, eu acho que a gente não teria conseguido atingir o patamar que a gente chegou, o crescimento que a gente chegou, e também a ambição que a gente tem, Tá. né, como empresa, se a gente não internacionalizasse. O Brasil é um mercado excelente para a gente, obviamente, mas ele tem o seu limite, né? Claro. E a gente precisa expandir isso, né? A visão que a gente tem, a ambição que a gente tem como empresa, ela é muito maior. Então, é uma decisão que, por mais que tenha sido difícil, foi uma decisão necessária, né? Certo. Então, essa foi uma. E as decisões ao longo, né? Tiveram várias decisões. Tem a decisão mais fácil, é a decisão que a gente decide crescer. A decisão mais difícil é quando a gente decide diminuir, né? E essas são as decisões que doem no coração, né? Sim. Mas são necessárias, né? E nós passamos por tudo isso como empresa já. Nós somos tão novinhos, mas passamos já tanta coisa, né? Que muitas vezes fica. É muita mudança, né, no mercado de É tecnologia ao muito. mesmo Tem tempo. hora que eu falo, às vezes eu queria estar em um outro setor, assim, mais calmo, né? Porque o nosso muda a cada 3 meses, mudou tudo, né? É A gente tem que se adaptar o verdade. tempo todo, Nossa. né? Mas Deve ser uma loucura é uma mesmo. loucura. É uma loucura. Mas é isso que eu faço desde a. Eu falo, eu vim de uma família de tecnólogos, né? Então, Que meu legal. pai foi CIO de empresas, né, cara? Meus 2 irmãos trabalham com tecnologia também. Bacana. Então, a minha família toda sempre foi muito desse meio, né? E acho que não tinha outro mercado para mim, não. Tinha que ser tecnologia. Ah, que legal, Rodrigo. Nosso programa está quase chegando ao fim e a gente já falou sobre muitas coisas legais. Só para recapitular um pouquinho, a gente falou sobre o perrengue de precificação, falamos sobre internacionalização, falamos sobre captação, que nesse momento e também quando vocês captaram. E agora eu quero uma última dica sua que você daria para você mesmo quando começou a empreender. Olha, cuida do caixa, preserva o caixa. Não, pense bem aí nos investimentos antes de fazer, né? Então, tem hora que você tem que arriscar, mas, assim, ter uma disciplina ferrenha, Tá. né? No caixa financeiro, eu acho que isso aqui é uma coisa importante, né? Eu acho que eu vejo muito mais isso, né? Eu lembro, logo no comecinho
Um empreendedor muito amigo falou para mim assim, cara, acostume-se a fazer orçamento, mesmo que você erre. Uhum. E você vai errar nos primeiros, né? Tá. Mas tenha esse planejamento, tenha o orçamento e siga o plano, né? Porque os recursos acabam, né? Os recursos acabam. Sim. E para DB, graças a Deus a gente aprendeu rápido, né? A gente é uma empresa muito capitalizada, a gente tem Sim. bastante fundos, né? Mas o problema que é o seguinte, se acaba o dinheiro, acaba o tempo. E tempo é a única coisa que a gente não consegue ter mais, né? E o dinheiro, o caixa, os fundos, isso ajuda a gente a ganhar tempo. E você vê, Cara. numa dificuldade como teve, quando secaram os investimentos no mundo, você viu quantas empresas quebraram, quantas empresas passaram por isso. Né? Porque todo mundo vivia, e a DB também, naquele momento de expansão extrema, né? Claro. Se a gente não tivesse controlado e olhado e falou, peraí, o momento aqui é outro, né? Mudou tudo, seria talvez a gente tivesse o mesmo destino. Graças a Deus a gente está bem assessorado, né? Eu diria para você assim que uma das coisas que eu mais me orgulho na DB são a quantidade de pessoas boas que orbitam em torno da gente e que torcem pela gente, que ajudam a gente, né, cara? Muitas vezes tô puxão de orelha, não é, cara? A maioria das vezes, mas estão sempre em volta. Mas caixa é o rei. Cuide do seu caixa. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigada pelo papo. Foi super enriquecedor e tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar as suas dicas. Conta com a gente para novas coisas que estiverem acontecendo por aí na DGB. Eu que agradeço. Obrigado aqui pelo palco que você me deu. Aliás, muito Imagina. bacana esse estúdio aqui, viu? Eu adorei. Obrigada, Rodrigo. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. O Vida de Startup de hoje chegou ao fim, mas se você quiser continuar conferindo os programas do Neofeed, basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Te vejo em breve.